Yuhu, olha eu de novo. Fala galera, voltei para mais um resumo do volume 10 de Toaru Majutsu no Index. O vídeo era pra ter saído semana passada, mas a internet acabou caindo e aí eu não consegui postar. E pra piorar, ele ainda ficou em privado e tomou um copyright do YouTube por causa de uma das músicas que eu usei, o que fez com que eu tivesse que deletar o vídeo e regravar tudo de novo. Como sempre, YouTube sendo YouTube. Mas já que já atrasamos bastante, vamos parar de perder tempo, começar esse resumo porque todos devemos estar bastante ansiosos. Finalmente voltamos para a batalha do menino Toma contra o mundo, e sua situação atual estava bastante complicada, pois o mesmo acabou saltando junto com Kanzaki do santuário voador em direção à terra. Devido à altura em que os dois estavam, eles tiveram tempo para continuar falando enquanto caíam, mas quanto tempo mais passava, mais os dois se aproximavam do chão. Finalmente, Kanzaki conseguiu se esticar o suficiente para agarrá-lo, puxando ele pelo colarinho. Assim que ela o trouxe para perto, ela bateu sua testa na dele e continuou gritando de perto: "Seu tremendo idiota, o que estava passando pela sua cabeça? E se eu não tivesse te pegado a tempo?" Toma começou a rir enquanto era segurado por Kanzaki. "Eu sabia que você viria atrás de mim. Eu sei muito bem que você é esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que nunca deixaria que as pessoas morressem assim. Não importa o que aconteça, você vai se esforçar por proteger a todos. Eu confiei nisso, eu confiei em você, e por isso eu sabia que eu poderia pular sem problema nenhum." "Você é estúpido? Sério? Que idiotice você está falando? Você jogou toda a esperança de sobreviver por conta própria e apenas confiou em mim." Ao perceber o que acabou de falar, Kanzaki ficou um pouco vermelha. Toma então começou a falar: "É claro, afinal, não importa de que lado você esteja, de certa forma, você é muito mais um herói do que eu. Se você vê alguém prestes a morrer, você vai querer salvá-lo, e tem poder necessário para isso. Seja seu inimigo ou seu aliado, você é forte o suficiente para salvá-los, independente de quem seja. Mesmo eu sendo um seu inimigo agora, você não deixaria que eu morresse. Foi por saber que você era assim que eu pude confiar totalmente em você." Kanzaki, olhando para ele, ficou um pouco irritada com as últimas palavras, mas também se recusou a admitir que havia pulado para salvar ele por outro motivo. Então apenas decidiu deixar que ele continuasse acreditando nisso. "Mesmo assim, isso ainda não vai mudar nada. Quando eu chegar no chão, você vai continuar sendo meu inimigo. Mas agora, convenientemente, só vai ter um santo contra você. Por acaso planejou lutar contra mim quando a gente aterrissasse? Diga a verdade, Kanzaki. Você também não deve gostar nem um pouco desse plano, não é? Afinal, como logo você foi aceitar a missão para assassinar Otnus? Você achou que estava tudo bem matá-la só porque ela era uma deusa mágica? Ou então você acreditava que a Kartana nunca seria capaz de matá-la e por isso tudo bem ir junto, apenas para prendê-lo? Eu não sei o que aconteceu para você decidir fazer parte dessa missão, mas ao final dela, a única coisa que eu tenho certeza é que você vai acabar sofrendo, se continuar trilhando esse caminho. Mesmo que ela seja sua inimiga, que seja um monstro super poderoso, você também não quer ver a deusa mágica Otnus morrer. E daí, do que adianta ficar falando tudo isso agora? Quer dizer, você quer que eu simplesmente deixe ela ir? E se ela simplesmente matasse todo mundo? Sabe quantas outras crianças pelo mundo morreriam apenas com o estalar de dedo dela? Sabe quantas pessoas sofreriam? Quantas tragédias isso causaria se eu eliminá-la e acabar vivendo uma vida de sofrimento? Mas por causa disso, eu ter salvado a vida de milhares de pessoas de um sofrimento muito maior é um preço mais do que justo. Não brinque com eufemismos, Kanzaki. Diga logo. Por acaso você esqueceu o real significado da palavra matá-la? Você mais do que ninguém deve saber o significado dessa palavra. Você mais do que ninguém deve saber o peso dessa palavra. Acha mesmo que existe alguma justiça na matança? Afinal, não importa o que ela é capaz de fazer agora. Não importa o que ela seja agora. Otnus também começou como um ser humano normal. Você tem que se lembrar disso." Essa provavelmente era a última coisa que Kanzaki queria ouvir. Naquele momento, Kanzaki mordeu o lábio com tanta força que começou até sangrar, e Toma viu aquilo. "Mas o que mais eu posso fazer? Por acaso existe outra?" "O quê? Fale." "Existe outra maneira, uma maneira que eu possa salvar todos, que eu possa acabar com esse perigo, sem ter que matar a deusa mágica. Existe mesmo uma maneira tão conveniente assim?" Toma então soltou um sorriso, segurou a mão dela e falou: "Existe, e é isso que eu estou buscando." De repente, Kanzaki escondia seu rosto e falava: "Isso é muito irritante." E Toma ficava sem entender, mas em sua mente ela pensava. Ele ainda não havia explicado nem sequer uma parte desse plano. Ele ainda não havia dado prova nenhuma de que isso realmente era possível. O mundo inteiro, vários outros membros das organizações mágicas já haviam dado a ela centenas de motivos para saber que a deusa mágica era algo extremamente perigoso. Mas apenas com aquelas palavras, com aquele sorriso, aquele garoto já havia dado a ela motivos o suficiente para ela acreditar totalmente nele.
Ela sentia que aquilo era muito irritante. Saber o tanto de poder que ele tinha para convencê-la. Saber o tanto que as palavras dele importavam para ela. Isso me irrita completamente. É muito irritante saber que você está usando essa parte de mim tão fácil. Ela dizia isso, mas estava com um pequeno sorriso gentil em seu rosto, e por isso não queria deixar que Toma visse ela fazendo aquela expressão. Então, de repente, ela se prepara para pousar, e antes de caírem no solo, ela causa um corte com sua lâmina, o que cria uma pressão de ar que os empurra um pouco mais para cima e aterrissam mais devagar. Mas então, para onde devemos ir agora? Eu acho que ainda vai demorar um tempo até que os outros consigam nos localizar, principalmente se continuarem andando com a nave naquele estado. Sendo assim, é melhor que a gente vá até Ótimos. Já faz muito tempo que eu me separei dela, eu preciso saber como ela está agora. Então os dois começam a caminhar para frente, mas de repente Kanzaki fala para ele esperar. E então usou sua lâmina para criar um corte de ar que cortou tudo que estava atrás deles, dividindo todas as árvores que o cercavam em dois. O corte foi tão rápido que Toma nem conseguiu ver Kanzaki desembaiando a lâmina. E ele também não havia sentido nenhum poder mágico naquele corte. Bem que eu imaginei que você não seria do tipo que apenas ficaria na nave esperando, não é? Segunda princesa. Acertou exatamente. Mas assim que eu vi que vocês iriam começar a se dirigir até a deusa mágica, eu até pensei em ficar quieta, esperando que vocês me levassem até ela. Foi quando Toma percebeu que atrás deles estava a segunda princesa da Grã-Bretanha, Carissa. Carissa vai em toda velocidade na direção de Toma. Com sua lâmina de luz parecia que iria decapitar sua cabeça, mas Kanzaki também salta em toda velocidade e pula na direção do garoto, tirando do local do impacto. Toma, que mal estava acompanhando o movimento das duas garotas que ultrapassavam a velocidade da luz, só conseguiu piscar e quando abriu os olhos, notou que sua mão direita estava agarrando o peito de Kanzaki enquanto a mesma ficava por cima dele, olhando para Carissa que não parava de encarar. Foi mal! O garoto gritava com vergonha do que havia feito, mas Kanzaki não teve nem tempo para brigar com ele, porque percebeu que o próximo golpe dela não seria tão fácil. Esse primeiro golpe, você só estava testando para ver se eu realmente iria continuar protegendo ele, não é? Exatamente. Agora que eu já comprovei isso, não preciso mais me segurar. Eu planejo destruir vocês dois aqui e agora. Então Kanzaki olha para Toma e fala: eu sei que prometi ajudar, mas agora não temos mais tempo. Você precisa sair daqui agora e ir na direção de Ótimos. O quê? Mas eu não posso te deixar aqui. Você não tem escolha. Olhe seu estado. Você deve saber que não adiantaria nada se ficasse aqui. E além do mais, se perdemos muito tempo aqui, aqueles outros dois também vão chegar. É quando Toma lembra do Cavaleiro Líder e de Aqua. Não precisa se preocupar, eu não planejo morrer. Eu só estou dizendo que não quero ter que me preocupar em te tirar do meio dos ataques dela enquanto estiver lutando. Mas você pode mesmo vencer? Toma falava encarando ela. Quem você acha que eu sou? Depois de escutar isso, Toma se levanta e começa a correr, o mais rápido que podia. Então essa é sua decisão final, Santa? Sim, e eu não planejo mudar de ideia. Quem diria que a grande Santa da Inglaterra, no final, abandonaria o mundo para ficar do lado de seu namorado? Então, ficando mais um pouco vermelha, Kanzaki puxa suas linhas que vão na direção de Carissa. Vamos ver de uma vez quem é a mais forte. E com sua lâmina de luz, Carissa retalha cada uma delas. É bom que ao menos seja capaz de me divertir com isso, Santa. E assim o confronto das duas começava. Um tempo já havia se passado e Toma continuava correndo. Estava difícil para ele correr porque estava extremamente desgastado. Ele não queria ter feito aquilo, mas não tinha muita escolha. Depois de um tempo correndo, ele havia sentido uma enorme pressão daquele lugar e um brilho ofuscante que se arregalou ao céu. É bom que você ainda esteja bem, Kanzaki. Ele pensou isso, mas continuou correndo em frente. E finalmente havia chegado onde havia prometido. Mas naquele momento, o corpo dele já estava tão cansado, tão desgastado, que ele começou a se sentir zonzo e parecia que ia cair. Parecia que ele ia desmaiar novamente e seu corpo começou a cair para frente, mas antes que acabasse atingindo o chão, a maga de capa o segurou e impediu que ele acabasse atingindo o chão frio. Eu demorei muito? Seu grande idiota, sabe quanto preocupado eu fiquei? Eu finalmente entendi como é desesperador perder seu irmãozinho em uma piscina pública. Que sorte que você não fez nada tão envergonhador como chamar a polícia para tentar me procurar. Os dois estavam em uma situação extremamente desesperadora e estavam em condições horríveis, mas ainda assim, após se encontrarem, não conseguiram conter a risada. E assim o tempo se passa e os dois começam a falar sobre tudo o que havia acontecido. Toma contou sobre tudo o que havia acontecido após se separar dela, sobre a batalha contra Vasilisa e Misha, e sobre o sequestro que o mesmo acabou sofrendo dos Santos, e também sobre como Kanzaki estava agora segurando Carissa.
enquanto Otnus também falava com ele, que havia conseguido fazer o que ele havia pedido. Havia ido ao encontro de Agnes e pediu para que ela contasse qual era o plano das igrejas e como eles planejavam atacar a partir de agora. No início, Agnes também tentou lutar, mas assim que Otnus gritou que Toma havia enviado ela até ali para se encontrar com ela, Agnes parou e decidiu escutar. E quando disse que Toma prometia que iria retribuir o favor, ela decidiu cooperar. De repente, Otnus olha para ele e fala: tanto a garota Agnes quanto a garota Kanzaki simplesmente mudaram de lado. Parece que meu irmãozinho é bem popular com as garotas, não é? Toma fica vermelho e então fala: mas o que você quer dizer com isso? O que será que eu quero dizer? Ela falava isso com a cara de quem estava rindo dele muito. Você não precisa se preocupar tanto, diferente de muitos deuses. Eu não sou do tipo que se preocupa com um homem tendo mais de uma mulher. Mas não esperava que meu irmãozinho fosse tão devasso com ela. É sério, o que você quer dizer com isso? Toma ficava ainda mais vermelho e continuava a andar. Os dois estavam no pior estado possível. Se um não estivesse se segurando no outro, com certeza um dos dois acabaria caindo. Toma estava machucado por causa das incontáveis batalhas que travou até agora e por não ter conseguido tempo para conseguir tratar suas feridas. E Otnus estava ficando cada vez mais destruída por causa do feitiço das fadas, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eles estavam machucados, cansados, tudo no corpo deles doía, mas ainda assim eles não conseguiam evitar de ficar rindo e jogando conversa fora após terem se reencontrado. Mas isso quer dizer que se continuarmos pela essa rota, pelo menos não vamos ter que nos encontrar com outros magos da igreja, não é? Foi isso que Agnes disse. Mas ainda assim não podemos baixar a guarda, nem por ficar despreocupado. Afinal, mesmo que a gente saiba que a igreja anglicana e romana não vai atacar por aqui, temos muito mais inimigos do que apenas eles. Seria muito fácil se fosse assim. Eles continuaram caminhando em frente por um tempo. Mesmo tentando poupar energia, eles não podiam desacelerar. Afinal, não tinha como saber se algum inimigo estava vindo atrás deles. Ao mesmo tempo que também não tinha como saber se havia algum inimigo na frente. Mas o que eles tinham certeza é que não podiam perder tempo. Tinham que chegar no castelo o mais rápido possível. Depois de um tempo de caminhada, Toma finalmente sentiu alguma coisa. Mas dessa vez, diferente das outras, a pessoa não começou atacando. Parecia que ela estava esperando. Ela calmamente estava ali, naquele frio, sentada, esperando que eles mesmos viessem até a sua direção. E também parecia que iria esperar até que eles se preparassem para lutar. Então vocês finalmente chegaram. Quem estava sentada na frente deles, esperando, era uma das magas da Gremlin, uma das causadoras daquele caos e confusão na cidade de Bagagens. A maga de cabelo prateado e pele morena, Marianne Geneyer. Então, entre os Gremlins, você foi a primeira a chegar. Isso é tudo que você vai falar pra mim, Otnus? Você está aqui por causa do Enjar do Kagon? Marianne então aperta o punho e começa a ir na frente deles, chegando cada vez mais perto. Toma se prepara e começa a tentar tirar Otnus do meio da batalha. Mas ela não começou a lutar, só queria chegar mais perto para poder falar. Realmente será tudo que você iria dizer, não é? É claro que eu estou extremamente irritada, estou extremamente furiosa. Eu sinto que o Berce já não está mais aqui. Mas é claro que isso também não era tudo. Eu não posso te perdoar, não por tudo que você fez. Você pegou todos os sonhos e esperança que os membros da Gremlin tinham e brincou com eles como se não fosse nada. E agora está aqui andando com esse garoto, depois de nos abandonar sem mais nem menos, sem cumprir suas promessas, simplesmente nos descartando como se não fôssemos nada. Mesmo que o Berce ainda estivesse do meu lado, eu ainda não poderia simplesmente te perdoar. Não depois de tudo isso. É por isso que eu mesma vim te eliminar, Otnus. E então, olhando para o lado, Otnus olha para Mjolnir e fala: devo entender que essa também é sua vontade? Ou você apenas não queria se separar dela, Mjolnir? E então o misterioso tonel de ferro começa a se mexer de um lado para o outro. E Otnus, olhando aquilo, fala: eu já devia ter imaginado. Depois de falar isso, Otnus se separa de Toma e começa a ir na direção de Marianne e Mjolnir. E assim se ajoelha, pedindo desculpa. O que você falou é verdade. Eu não planejo dizer que o que eu fiz merece perdão. Eu entendo o ódio de vocês e sei que o que vocês estão fazendo aqui é certo. Anteriormente, se vocês tivessem vindo atrás da minha cabeça, eu não poderia nem sequer reclamar. Eu sei disso muito bem. Mas agora eu não posso deixar que vocês me matem mais. Porque agora, se eu morrer, eu tenho certeza que alguém importante pra mim vai acabar sofrendo. Por isso eu não posso deixar que vocês me matem mais. Mas eu não planejo ignorar tudo o que aconteceu. Eu também não planejo esquecer de tudo que eu fiz, ou que eu tive que fazer vocês fazerem. Tudo que eu posso prometer é que eu vou achar um jeito, achar uma forma de carregar os pecados que cometi. Se me atacar fizer vocês se sentirem melhor, contanto que não me matem. Ou então, se puderem esperar
até que a minha vida ou a do garoto esteja chegando a um fim. Acha mesmo que isso vai ser o suficiente? Você já esqueceu? Não é só os seus pecados que você está carregando. Otnus não conseguia nem contra-argumentar com as palavras de Marianne. Você está carregando não só os seus pecados, mas também os nossos. Tudo que fizemos por você, porque acreditávamos que você iria conseguir criar um mundo de felicidade. Todos os pecados que cometemos, também é você quem vai ter que carregar, porque não aceita que sua morte aqui seria um jeito mais simples e muito mais fácil. Ou vai fingir que esses pecados não são seus e que não tem ligação com eles. Otnus não conseguia nem encará-la, e Marianne, apontando o dedo, continuava a atacar, jogando palavras que doíam muito mais do que pedradas. E Otnus simplesmente continuava a escutar, aceitando cada pecado que havia cometido, cada verdade que Marianne jogava. Mas então Toma vai na direção dela, e então, segurando a mão de Marianne, fala: você não acha que já está sendo mimada demais? Foi para isso que você veio aqui? Otnus fala para ele esperar, mas Toma quem grita, dizendo que não pode simplesmente deixar isso passar. Veio aqui para dizer que os pecados que vocês cometeram é culpa dela, que ela quem tem que carregá-los. Quão infantil você pode ser? Ela nunca obrigou a vocês fazerem nada. Thor uma vez disse que as pessoas fortes, mas que tinham desejos impossíveis, começaram a se reunir em volta dela e começaram a segui-la. Em outras palavras, Otnus nunca obrigou que vocês fizessem nada. Mesmo que ela tenha pedido, foi vocês quem decidiram fazer, com esperanças de que isso acabasse atendendo o desejo egoísta de vocês. E mesmo assim, veio simplesmente dizer que a culpa, que o pecado dessas ações agora é culpa dela, como se vocês não tivessem culpa de nada, como se vocês não tivessem que carregar seus próprios pecados. Isso é apenas o choro de uma criança que não sabe como aceitar a punição pelos seus atos. Eu não sei o que aconteceu com ela, garoto, mas de uma coisa eu tenho certeza: foi você quem a mudou. E pelo que eu entendi, o que ela realmente tem como importante agora não é mais ela. Quando Otnus escutou aquelas palavras, ela logo entendeu o que Marianne realmente veio fazer aqui. Eu sei muito bem disso. Matá-la não vai ser o castigo suficiente para todos os pecados. Afinal, ela nunca realmente se importou tanto com sua própria vida. Mas agora, ela realmente tem algo que é precioso. Otnus tentou ir na direção dela, depois de escutar aquilo, mas Mjolnir se jogou na frente, e Marianne então lançou Toma para o lado. É por isso que eu vim acabar com você. E então, se formando do ar, apareceu a espada que havia sido destruída pela própria Otnus. A espada demoníaca, divisora de dimensões, a própria Dunsleaf. Otnus olhou e percebeu que a lâmina ainda estava toda quebrada, e Marianne não iria conseguir utilizá-la daquela forma. Mas é então que Marianne entoa um feitiço e muda a forma da lâmina. O ouro se divide em dois círculos, formando dois aros que vão para os seus braços, e chamas começam a emanar em volta dela. Toma, que foi lançado, começa a se levantar e fala: por mim está tudo bem, pode vir, afinal eu já havia prometido enfrentar o mundo para protegê-la. E além do mais, parece que eu vou precisar ensinar a essa criança como se responsabilizar pelos seus próprios pecados. E assim os dois começam a correr, indo um na direção do outro. Marianne corria enquanto atravessava a neve branca, com dois anéis em seus braços de ouro, carregando o poder da espada dourada terrível. Otnus, que estava junto com Mjolnir, não podia fazer nada, não podia utilizar nenhuma magia para ajudar Toma. Tudo o que podia fazer era assistir à batalha. Mas Toma também não parecia estar contando com isso. Ele corria na direção da garota sem se importar com isso. Ele já havia tomado sua decisão e não voltaria atrás. Faltando uma distância de 20 metros para os dois se encontrar, Marianne deliberadamente balançou aqueles braços e utilizou uma das habilidades da lâmina. Afaste o Olimpo dos gregos e convoque o Titã, o gigante amaldiçoado. Um instante depois, algo explodiu diretamente abaixo de Toma e o jogou 120 metros para cima. Mas o que é isso? No início ele nem percebeu. Só que ele começou a prender a respiração. Sua visão estava girando no céu, até que ele percebeu que rapidamente estava sendo jogado no chão. Ele havia notado que havia sido lançado a uma altura que rivalizava ao de um edifício de 30 andares, e a coisa que havia surgido debaixo dele e o jogado era uma figura humanoide colossal. Um homem do tamanho de um prédio irrompeu do chão. Essa massa de músculo e ossos, com um punho de 5 metros, se ergueu diretamente abaixo dele. Mas como um monstro gigantesco estava bem abaixo dele, ele acabou caindo no corpo do gigante, antes de acabar caindo no chão. Ele começou a tossir várias vezes, mas se levantou rapidamente. E agora o que eu faço com esse gigante? O quão valioso você é para Otnus, garoto? Olhando para trás, ele percebeu a garota morena no ombro do gigante também. O quão destruída ela vai ficar quando eu acabar com você. Afaste
nasce o primeiro sol dos astecas, convoque Ocelote, a fera devoradora de homens. A pele do braço do gigante inchou ameaçadoramente, com um borbulhar do gás. Em um pântano, aquela bolha explodiu por dentro e um animal quadrúpede de cor de terra apareceu. Ele possuía 10 metros e era mais do que o suficiente para manter as pernas de um humano presas no chão. Sem tempo nem para enxugar o suor frio de seu rosto, Toma apertou sua mão trêmula e socou um monstro gigantesco que veio na sua direção. A criatura gigantesca que foi na sua direção foi destruída, mas antes que ele atingisse, por causa do peso daquela outra criatura que havia sido invocada, o gigante começou a deslizar e Toma também perdeu o equilíbrio e começou a deslizar pelo corpo do gigante. Marian ainda não estava acostumada exatamente como utilizar aquelas habilidades e por isso não havia percebido essa falha. Como eu vou enfrentar esses monstros gigantescos? Toma pensava enquanto continuava indo em direção ao chão. Afaste a mitologia nórdica de Asgard e convoque Surtir, o rei do inferno de fogo. E então, de uma parte diferente da planície, uma rachadura se abriu e uma espada negra se formou. Um Odd demônio que utilizava a lâmina negra gigantesca como um taco de beisebol disparou um ataque na direção de Toma, que dividiu o gigante ao meio, e Toma conseguiu bloquear a espada, erguendo sua mão para frente. Mas ainda assim foi lançado com toda a força no chão o resto do caminho que faltava. Ortnus com Marian só podia assistir aquela batalha e se sentia extremamente frustrada por não conseguir ajudar. Mjolnir se mexendo perto dela a fazia pensar que ela estava perguntando se Ortnus sabia como Marian estava fazendo aquilo. Então Ortnus começou a falar: eu entendo muito bem o que Marian está fazendo. Ela estava isolando uma parte limitada do mundo e depois escolhendo a fase específica da religião para atingi-la. Cortando as fases, ela era capaz de invocar uma besta de uma dimensão onde aquela fase estivesse acontecendo. Basicamente, ela estava cortando um mundo e convocando uma criatura de um mundo diferente onde aquela besta estivesse viva. Esse era o poder da lâmina, capaz de cortar as fases. Mas como a lâmina em si foi destruída, ela estava utilizando o poder do anel para dividir as fases com as próprias mãos. O primeiro gigante que apareceu era um dos titãs que apareceu como inimigo de Zeus na mitologia grega. A segunda besta era a devoradora de homens e a deusa da morte que destruiu a primeira humanidade na mitologia asteca. Depois era o Lorde Demônio, o líder dos gigantes que queimarão os 9 mundos da mitologia nórdica. Era como se ela estivesse utilizando aquela lâmina para refinar e controlar o desespero das religiões do mundo. Era algo parecido com a convocação de anjos utilizando o telasma, mas ainda assim ela conseguir utilizar isso livremente assim não faz muito sentido. Com certeza ela deve ter criado uma barreira dimensional em volta desse lugar. Ela não ficou só sentada nos esperando, ela preparou o campo de batalha. Afinal, não é possível convocar esses deuses para que eles ataquem o mundo inteiro, pois esse poder excederia até mesmo o Angelfall. Ela deve conseguir invocar eles apenas dentro de um certo território, e esse território deve ser a barreira em volta que ela deve ter criado. Se Ortnus estivesse com poder total, ela poderia simplesmente destruir a barreira junto com Marian, esmagando todos eles com uma força muito maior. Mas agora ela estava impotente, ela já não podia fazer nada, apenas observar, e isso a deixava extremamente frustrada. A espada de fogo novamente voou horizontalmente. A lâmina de 70 metros rugiu com chamas. O som dela cortando o ar adicionou um ruído assustador no profundo. Ela foi na direção de Toma, mas Toma, que estava no chão, simplesmente se levantando, encarou aquela lâmina gigante e dessa vez socou ela, quando de repente a lâmina de fogo se dividiu em duas. A metade superior ainda continuou voando e foi na direção daquela outra criatura invocada por Marian. Após atingi-la, começou a queimá-la, mas a metade inferior acabou com as chamas extintas e pouco a pouco foi desaparecendo. Esse é o poder do Imagine Breaker, Marian pensava enquanto encarava aquilo. Mas eu ainda não acabei. Corte o céu do cristianismo, convoque Abaddon, o rei do consumo maligno. Um grande número de objetos pretos se formou e criou uma nuvem preta gigantesca na frente do garoto. Aquele era um enxame de dezenas, não centenas de milhares de gafanhotos. Desista de uma vez e deixe-o acabar com isso, pirralho. Assim como nossas esperanças foram tiradas de nós
para a conveniência daquela garota, e Toma com um olhar sério encarava a garota. Ela via que ele nem sequer ligava para as palavras dela, e isso a irritava. Corte Takama Gahara, do Shinto, e convoque Yomotsu Shikohome, o grupo da impureza negra. E assim Toma viu uma grande onda de alcatrão preto que se aproximou dele rapidamente, mas Toma começou a correr, subindo no corpo do gigante caindo, enquanto continuava a encarar Marian e aquele enxame de gafanhotos atrás dela. Essa estratégia, ela está realmente me atraindo até ela. O que ela está planejando? Aquela mulher, ela despertou nossas esperanças, nos levou até o confim do mundo, nos fez acreditar nela e depois fugiu sozinha, nos abandonou, ignorou a responsabilidade dela. Ela deve pagar pelo que nos tornamos. Se não fosse ela, nunca teríamos seguido esse caminho. De repente, o mar de gafanhotos foi na direção dele. Toma sentiu seu coração se esfriar e sua cabeça se esquentar de fúria. Você está brincando comigo? Ele se encheu de raiva. Os gafanhotos que veio na sua direção, ele conseguiu desviar de cada um. Tocando em um deles, todos os outros desapareceram. Marian não esperava por aquilo. Ela não achava que ele conseguiria desfazer de todos apenas tocando em um. E isso fez com que ela não fugisse e com que ele conseguisse alcançá-la. Otnus é uma vilã, isso é indiscutível. Mas você tem que entender que segui-la foi sua decisão. Você escolheu isso, então o pecado é seu. Pare de agir como uma vítima inocente e ignorar seu próprio pecado. Você não pode se sentir superior a ela, quando também acabou cometendo vários crimes. Alguém infantil assim, independente de quão forte ela seja, nunca vai ser capaz de me derrotar. Após dizer isso, Toma soca com toda a força e a lança de cima daquele gigante. Segurando um dos anéis que estava na mão esquerda de Marian, ele a destrói. E utilizando todo o poder da outra mão, Marian grita: Kotya Maravati, da mitologia indiana, convoque Vishnu Avatara, o Deus em constante mudança. E após dizer isso, o outro anel também desaparece. Um final, ou o fim do mundo, poderia ter mantido a imagem do poder dos deuses, a diminuição da fé e um maligno com grande poder. Em algumas religiões, eram deuses responsáveis por trazer o final do mundo. Shiva, o deus indiano da destruição, poderia ser o mais conhecido, tanto por seu poder descomunal, tanto por sua popularidade nas lendas. Já Vishnu era o deus da preservação, e Brahma, o deus da criação. Brahma nasceu para preservar e desenvolver o mundo que Shiva destruiria. Aqueles que adoravam Brahma, Vishnu e Shiva estavam divididos sobre quem era o deus central, mas todos concordavam que os três formavam a trinidade que demonstrava o poder do deus principal. Dentro da zona que Marian criou para a convocação desses deuses, ainda assim era impossível convocar a presença de qualquer um desses seres, pois se ela invocasse qualquer membro da Trindade, isso faria com que qualquer outro dos dois também aparecesse, e a presença dos três era poderosa demais para conseguir resistir apenas naquele campo. Em outras palavras, esse final não chamava um núcleo do caos ou mal, não invocava um deus para causar destruição, para impedir as guerras ou para criar, e sim criava uma esfera, um raio de energia que convocava o poder do deus principal, que reunia essas três figuras. Em outras palavras, dessa vez, Marian apenas convocou o poder bruto dessas três figuras e disparou em forma de energia com toda a latência na direção de Toma. Tecnicamente, aquilo era tão veloz que nem mesmo Toma conseguia ver. Aquilo parecia até mesmo ultrapassar o conceito velocidade, como se apenas a existência daquilo fosse o suficiente para atingir o alvo instantaneamente. Mas ainda assim, o instinto de Toma sentiu o momento de sua morte e foi para lá onde sua mão foi, para o centro de Toma, para o centro do ponto inicial de sua morte. E foi naquele centro onde o Imagine Breaker se ativou. Ele destruiu completamente a existência daquilo, desfazendo toda a destruição que havia causado, incluindo a morte do próprio Toma. E tudo ao redor deles estava intacto, mas todas as figuras invocadas por Marian haviam desaparecido. Assim os dois começaram a ser jogados do ar. Marian, olhando aquilo, não conseguiu acreditar. Era impossível. Não tem como. Mesmo que ele pudesse anular, ele não deveria ser capaz de conseguir evitar aquele ataque. Otnus via os dois caindo e Toma falava: Eu já disse, o impossível é eu perder.
Pra uma criança mimada como você, virando seu corpo no meio do ar enquanto caía, Toma estica o braço direito com o punho fechado, caindo o resto dos metros que faltava até atingir o chão, enquanto socava Marianne no estômago. Os dois acabam caindo no meio da neve, o que amoleceu a queda, mas com o soco de Toma atingindo o meio do estômago dela, não teve outra reação além dela caindo completamente inconsciente. Enquanto isso, Toma começou a ser jogado pro lado com um impacto, sentindo seu braço virando um pouco, como se tivesse novamente torcido o ombro, e o resto todo esmagado. Nem Otnus nem Mjolnir haviam acreditado no que haviam visto. Mesmo naquela situação impossível, Toma havia conseguido. Otnus e Mjolnir ficaram tão preocupados que cada uma foi na direção de um deles. Para a surpresa de Otnus, mesmo depois daquilo tudo, mesmo depois daquela queda gigantesca e absurda, mesmo com todo aquele sangramento pelo corpo, Toma ainda estava consciente e continuou a se levantar. Ele foi até a direção de Marianne e quando chegou lá, viu ela junto de Mjolnir. E quando encarou ela, viu que a Marianne estava completamente inconsciente e Mjolnir estava ao seu lado. Olhando para o cilindro, ele pergunta: "Eu não tinha perguntado antes, mas quem é você?" O cilindro se moveu em volta de Marianne. "Você é amiga de Marianne, o que quer dizer que também planeja lutar?" O cilindro misterioso sacudiu e Otnus disse que não. "A partir de agora, vocês também terão que arcar com seus próprios pecados. Por agora, eu estou ocupado. Estou ajudando o Otnus, mas depois que eu acabar, se vocês acharem que os seus pecados são pesados demais, podem vir atrás de mim. Afinal, eu decido quem eu quero ajudar. E não me importo nem um pouco em socar a cara de quem quiser reclamar disso." Mjolnir passa um tempo encarando Toma, e depois ergue o corpo de Marianne e começa a levá-la dali. Assim Toma começa a cair pro lado, mas Otnus o pega. E os dois começam a novamente caminhar, indo em direção ao castelo. E é assim que acabamos o capítulo de hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, comente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vire membro que vai ajudar muito. A batalha de Marianne foi curta, mas lembramos que ela nem sequer era realmente uma membra de combate. Na Gremlin, a coitada era só uma ferreira e ainda assim conseguiu lutar desse jeito, convocando deuses para o combate. Falando em membros de combate, mais alguém se aproxima no horizonte. Seja como for, eu vou ficando por aqui. Então eu espero que tenham curtido. Valeu, falou, fui!